Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa obra é lançamento da Editora Fiel, uma obra espetacular, extraordinária e eu que amo o Novo Testamento adquiri. Introdução Bíblico-Teológica ao Novo Testamento. O editor-geral dessa obra é o Michael Kruger e as contribuições são de William Barclay, Robert Caro, Benjamin Glad, Charles Hill, Reggie Kidd, Simon Kistemaker, Michael Kruger também, além de editor, ele comenta aqui também, Bruce Lowell e Guy Prentice Walters. E os mais conhecidos aqui é o William Barclay, já falecido há muitos anos. Ele é doutor, ele foi doutor em grego, em exegese, em Novo Testamento. Ele comentou todos os livros do Novo Testamento. Você pode adquirir alguns comentários dele em PDF no Google. Comentário de Gálatas, comentário de Efésios e por aí vai. Por aí vai. E o William Barclay, infelizmente, ele se aposta toda a fé. Antes, perto de ele morrer, ele virou agnóstico. Ele disse que não cria mais em nada. Né? Que a fé, a crença que ele tinha em Deus, em Jesus, não era nada. Ele virou agnóstico, infelizmente. Tá? Mas foi um grande teólogo. Antes de ele chocar o mundo, né? Chocar os seus amigos, os colegas, a igreja, com a declaração dizendo que era agnóstico, ele era um erudito da primeira classe, né? Da alta prateleira em se tratando de Novo Testamento. E aqui ele comenta as cartas pastorais, né? E você tem também o Simon Kistemaker, que é muito conhecido, porque ele concluiu aquela série que o William Hendrickson começou. Aqueles comentários da cultura cristã de capa vermelha, os famosos comentários de capinha vermelha, que você tem aí os comentários do William Hendrickson. Ele falece, ele morre em 81 e Simon Kistemaker é chamado para concluir a série e ele conclui. E aqui também você tem ele comentando aqui. Então, como o próprio nome diz, é uma introdução bíblico-teológica de todos os livros do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. É capa dura, tá? Ó. O total de páginas são quase 900 páginas. Aqui, ó. Você tem aqui no total 877 páginas. 877 páginas. É muita coisa. Muita coisa. Tá? Deixa eu voltar aqui. E no final você tem o índice geral, o índice bíblico, enfim. Vamos correr aqui. Essa obra acabou de ser lançada. A Editora Fiel, assim como outras editoras, sempre traz aí obras preciosas, maravilhosas. E aqui você tem um sumário. Você tem um preâmbulo. Quem comenta é o Ligon Duncan III. Agradecimentos, abreviaturas. E tem a introdução, tá? Que é uma introdução detalhada a essa obra. E quem faz a introdução é o Michael Kruger, que é o editor também, e também comentarista. E você tem aqui Mateus. Quem comenta é o Reggie Kidd, Marcos, Benjamin Glad, Lucas, Robert Caro, o João, Evangelho de João, Michael Kruger, Atos, Robert Caro, Romanos, Guy Prentice Walters. 1 e 2 Coríntios é o Guy Prentice Walters. Gálatas, também Guy Prentice Walters. Efésios, também Guy Prentice Walters. Que ele é especialista também nas cartas de Paulo, né? Filipenses, Bruce Lowell. Colossenses, Benjamin Glad. Primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses é o Robert Caro. Aí você tem a introdução às epístolas pastorais. Quem comenta é o William Barclay, grande William Barclay.
As cartas de Paulo, né, a Timóteo, 2 Timóteo e Tito, é também de William Buckley. Filemon, Benjamin Glad. Hebreus, quem comenta é o Simon Kistemaker. Tiago, o Bruce Lowell. A primeira carta de Pedro é o Simon Kistemaker, ou melhor, é o William Buckley. Segundo Pedro, o Simon Kistemaker. As 3 cartas de João, Charles Hill. A carta de Judas, Simon Kistemaker. E Apocalipse também, Charles Hill. E aqui você tem um apêndice, né? Apêndice A, o cânon do Novo Testamento, Michael Kruger comenta. O apêndice B, o texto do Novo Testamento, que ele vai trabalhar mais a crítica textual. Uma introdução à crítica textual do Novo Testamento, que é o Charles Hill. O apêndice C, você tem aqui também o problema sinótico, né? Os 4 evangelhos ali. Quem comenta é o Guy Prentice Walters. E o apêndice D, você tem o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, confiando na hermenêutica do Novo Testamento. Aqui é o Robert Cara. E você tem os colaboradores, índice geral e um índice bíblico. Maravilhoso. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar um apêndice aqui para vocês verem. Um apêndice B, que é uma introdução à crítica textual do Novo Testamento. Está lá no finalzinho, a página 761. Aqui, ó. O Charles Hill, ele começa falando, tá? Aí você tem um caráter e a história do texto do Novo Testamento. É uma rápida introdução, mas bem detalhada, sobre crítica textual do Novo Testamento. Fatores que tendem a prejudicar a preservação do texto. Aí ele vai falar dos fatores, ó. Negligência, alterações não intencionais. Aí você tem omissões, erro de copistas. Audácia, que é mudanças intencionais no texto. Aí ele vai falar aqui, ó, fatores que tendem a favorecer a preservação do texto. Ele vai falar uma grande nuvem de testemunhas, uma nuvem crescente de testemunhas iniciais. Não apenas temos uma abundância de manuscritos, mas novas descobertas têm nos dado acesso a alguns, muito antigos. Estima-se agora que mais de 40% do Novo Testamento está representado em manuscritos do segundo ou início do terceiro século, um fato surpreendente em comparação com outros livros da Antiguidade. A descoberta de fragmentos de papiros, às vezes bastante extensos, copiados antes dos grandes manuscritos unciais do século IV, foi um grande benefício para a crítica textual. Embora nem todos esses primeiros manuscritos sejam de qualidade superior, eles confirmaram a correção essencial da abordagem dos críticos textuais e sua alta estima pelo Codex Vaticanus e pela tradição alexandrina em geral. Quem ama crítica textual vai gostar desse apêndice. Tá? Aqui, ó. Outro fator que ajuda a preservação do texto, a longevidade e uso contínuo de manuscritos. Aí você também tem a abundância de versões e citações, a tenacidade da tradição, a prática da crítica textual, tá? E vai falar um pouquinho aqui, ó, história da crítica textual, as primeiras tentativas de padronizar o texto do Novo Testamento. Vai citar o Westcott Hort, enfim. Tentativas modernas de padronizar o texto do Novo Testamento. Vai citar o texto de Erasmo, né? Erasmo e o texto Receptus. O século XIX e a ascensão dos unciais. O século XX e as descobertas de papiros. Muito bom aqui. Também para você que não conhece crítica textual, ficar a par do que é crítica textual. A prática da crítica textual no Novo Testamento. Você tem a evidência externa, tá? Você tem a qualidade dos manuscritos, você tem a data das testemunhas, distribuição geográfica, probabilidade de transcrição, tá?
Lectio, que é latim. Lectio difficilior, que é a leitura mais difícil. Lectio brevior, ou longior, a leitura mais curta ou mais longa. Aí vai, é muita coisa. Tá? As probabilidades, os agrupamentos textuais de manuscritos do Novo Testamento, testemunhas bizantinas, ou do grupo A, testemunhas alexandrinas, ou do grupo B, alexandrinos posteriores, e vai citando aqui as epístolas gerais, o Apocalipse. Ferramentas para o estudo da crítica textual no Novo Testamento, que são as obras, né? Muitas dessas obras você não tem em português, né? Principalmente as obras do grande erudito, o maior erudito em crítica textual do mundo, do século XX, o Bruce Metzger. Nós não temos obra dele. Não temos obras do Bruce Metzger. Deveria alguma editora traduzir essas obras. O cara foi o maior erudito em crítica textual do século XX. Bruce Metzger. Tá? Aí vem o apêndice C, que é o problema sinótico, que vai trabalhar ali a questão dos evangelhos, a datação, as fontes, enfim. Maravilhoso. Vamos pegar aqui agora como eles trabalham, né? Essa introdução bíblico-teológica. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um evangelho. Deixa eu pegar Marcos, vai. Benjamin Glad. Está na página 75. Então você vem aqui na página 75 para você dar aula, para você pregar, estudos, principalmente para aula, viu? Maravilhoso. Eu tenho várias obras do Novo Testamento e essa é mais uma para minha coleção. Aqui, ó, capítulo 2, Marcos, Benjamin Glad, que é um erudito, né? Em Novo Testamento, principalmente no Evangelho de Marcos e na questão dos sinóticos. Aí ele começa aqui, ó, a igreja primitiva, seguindo as dicas de Ezequiel 1 e Apocalipse 4, descreveu o Evangelho de Marcos como um leão feroz. Mas por que os primeiros leitores do segundo Evangelho escolheriam tal imagem? Como Richard Burridge aponta, a imagem de um leão pode ser desconfortável, uma vez que os leões no Antigo Testamento são vistos de forma negativa e frequentemente apresentados como meios que vinculam o julgamento de Deus e os inimigos de Israel. Aqui os textos. Ao abrir o Evangelho de Marcos, imediatamente nos impressionamos com a realidade preocupante de que o Deus de Israel veio para julgar aqueles que não estão dispostos a se arrepender. Vou aproximar mais um pouquinho aqui. Os leões também são conhecidos por sua agilidade e ação. Uma das características mais notáveis de Marcos é sua narrativa acelerada. De fato, ele está muito apressado. Ele não detalha, né, os temas abordados. E às vezes implacável. Por fim, os leões no Antigo Testamento são associados com frequência à realeza e ao rei de Israel no fim dos tempos. O Evangelho de Marcos bate nessa tecla do começo ao fim. O tão esperado rei de Israel entrou em cena. Porém, como Marcos deixa claro, o rei de Israel difere um pouco das expectativas. Seu governo não se limita a um pedaço de terra, mas ultrapassa os limites do cosmos, além de não ser marcado pelo triunfo militar, mas pela sua derrota física, sua morte na cruz, né? E aqui você tem a nota de rodapé. Depois da introdução, ele vai trabalhar aqui, ó, questões de pano de fundo. Vai falar do gênero literário, que é o gênero evangelho, que é um gênero biográfico, né? Que trabalha ali a pessoa de Cristo. Jesus não escreveu nada. Pelo contrário, escreveram sobre ele. Então ele vai falar aqui, ó. Testemunho ocular. Vai falar do Jesus histórico, enfim. Vai falar das fontes. Como nós sabemos que foi Marcos que escreveu, se
nós não temos o nome do escritor no Evangelho. Os Evangelhos são todos anônimos. É a tradição da igreja que coloca Marcos como escritor do seu Evangelho, assim como Mateus, Lucas, João. Mas os autores não se identificam pelo nome. Tá? Aí você recorre a patrísticos, pais da igreja, enfim. Ele vai falar aqui, ó. Depois da audiência dos evangelhos, autoria, tá? Autoria. Depois você vai ter aí, que é muito bom a autoria que ele vai dar, tá? A nossa Bíblia leva o nome de Marcos no cabeçalho desse evangelho. Mas, como mencionado acima, Marcos não era um dos 12 discípulos originais. Marcos ele foi discípulo de Pedro e também de Paulo, né? E de Barnabé também, que era tio dele. O problema vem especialmente à tona quando consideramos o evangelho como testemunho ocular. Como Marcos poderia escrever um evangelho se não testemunhou o ministério terreno de Jesus? A resposta provavelmente está no comentário feito por Parpias, né? Os pais da igreja, os pais apostólicos, né? líder na igreja primitiva, quando se lembrou dos comentários feitos por João aqui é o apóstolo, tá? O presbítero, abre aspas aqui, citando Papias, diz Papias, o presbítero, nesse caso João, também disse, Marcos, tornando-se intérprete de Pedro, escreveu com precisão, embora não em ordem, tudo o que se lembrava do que Cristo fez ou disse, pois ele não ouviu o Senhor, nem o seguiu. Mas depois, como eu disse, ele seguiu Pedro, que adaptou seu ensino às necessidades de seus ouvintes, mas sem intenção de dar um relato conectado dos discursos do Senhor, de modo que Marcos não cometeu nenhum erro, enquanto assim escreveu algumas coisas conforme delas se recordava, pois ele tomou cuidado de não omitir nada do que tinha ouvido e de não fazer nenhuma falsa declaração, que é Papias. Aí ele vai continuando aqui, ó. Vai falar dessa declaração de Papias. Depois você vem a data. Você tem a data. Você tem um texto de Marcos. Tá? Qual era o propósito de Marcos, do Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos retrabalha o Antigo Testamento e as expectativas messiânicas, judaicas, que é o reinado e o reino do Messias são marcados não pelo triunfo político e físico, mas pelo sofrimento e derrota. Aqueles que o seguem continuarão os passos do Messias. Jesus veio para libertar seu povo de seus pecados e trazê-los para a nova criação. Aí você tem a estrutura e esboço, né, de Marcos. Aqui está o esboço. Depois você tem a mensagem de teologia, o tema-chave em Marcos, porque é uma introdução bíblico-teológica. Ele começa falando do segredo messiânico, tá? Que Jesus falava para ninguém falar nada. Quando os demônios falavam que ele era o Messias, o Cristo, Jesus mandava calar a boca, ficar quieto. Então você tem aí o segredo messiânico, né? Ele vai trabalhar isso aqui. Muito bom. Depois você vai ter Jesus e o segundo êxodo de Isaías. Os evangelistas citam bastante Isaías, né? Aqui você sempre vai ter notas maravilhosas também, ó, de rodapé. Então é uma introdução top, eu gostei muito dessa obra. Depois você vai ter aqui, ó, visão cronológica do Evangelho de Marcos, né? Que vai trabalhar os capítulos, ó, introdução a Jesus e seu ministério Galileu, que vai do capítulo 1 do 1 até o capítulo 8 e o versículo 26, dá uma visão geral, tá? Aí ele começa o prólogo de Marcos. Depois, ó, o início do ministério Galileu de Jesus, a segunda fase do ministério de Jesus, vai do capítulo 3, versículo 7 até o capítulo 6, versículo 6. Aí ele vai trabalhando aqui, ó, bem detalhado, tá?
Depois você tem, ó, o caminho para Jerusalém, a confissão de Pedro e a transfiguração, instrução sobre o reino e outras curas. Olha só. A paixão e o sepulcro vazio, julgamento no templo, previsão da queda de Jerusalém e Páscoa. Ó, traição, crucificação e ressurreição do Messias. Aqui você tem uma relação de Marcos 15 com o Salmo 22, que é totalmente messiânico. É uma tabela, né? E aí ele termina. E no final de todas as introduções dos livros, você tem uma bibliografia selecionada das obras que ele usou, que ele pesquisou, né? Para escrever, para comentar. Vamos pegar agora uma carta de Paulo aqui. Você tem Romanos, as duas cartas aos Coríntios. Deixa eu pegar aqui as duas cartas aos Coríntios, aqui, ó. Página 259. Quem comenta é Guy Prentice Walters, um grande professor do Novo Testamento e também um doutor nas cartas de Paulo. Todos são doutores, tá? Em Novo Testamento, todos, eruditos. Aí você tem aqui o capítulo 7. Guy Prentice Walters. Vai citar Calvino aqui no início. Depois vai citar Charles Hodge. Mais do que qualquer outra das epístolas de Paulo, segundo Coríntios, porta o selo dos fortes sentimentos do apóstolo sob a influência dos quais foi escrita. Aí você tem aqui a introdução. Depois as questões de pano de fundo. Paulo e a igreja de Corinto, a igreja complicada, a igreja mais difícil que Paulo fundou. Difícil, igreja briguenta, só o sangue do Cordeiro essa igreja. Vai dar uma visão bem detalhada dessas duas cartas, sempre citando aqui embaixo as notas de rodapé o tempo todo. Ó, bem detalhada a introdução. Depois o problema em Corinto, ou os problemas em Corinto. Você tem agora a estrutura e esboço da carta aos Coríntios. Aqui, ó. Você tem também o esboço da segunda carta aos Coríntios. A mensagem, teologia, né? A estrutura histórico-redentiva de Paulo. O Evangelho na carta aos Coríntios. A morte de Cristo. A ressurreição de Cristo. São os temas teológicos, tá? Maravilhoso. Ó, bem detalhado, gente. Ó, a relação entre a antiga e a nova aliança, você vê na segunda carta aos Coríntios, né? No capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a 13. Segundo Coríntios capítulo 3, versículos 1 ao capítulo 4, versículo 6, onde Paulo fala sobre a glória da nova aliança. 1 Coríntios capítulo 1, de 1 a 9. A introdução. Aqui, ó. Ele vai trabalhando os capítulos, dando uma síntese maravilhosa dos capítulos e dos versículos de forma geral. Olha que maravilha. Ele também trabalha segundo Coríntios, né? Com detalhes da segunda carta. Show de bola. E sempre ele termina com a bibliografia selecionada das obras que ele usou para consultar. Aí começa também Gálatas, que é o mesmo comentarista, Guy Prentice Walters.
Aí ele cita a frase, né, a famosa frase de Martinho Lutero, quando ele comentou essa carta, né? A epístola aos Gálatas é minha própria epístola, a qual estou prometido. É a minha Kate Vambora. Kate Vambora era esposa de Lutero. Então ele considerava a carta de Paulo aos Gálatas como a sua esposa, né? A Kate Vambora. Você tem a introdução, mesma coisa. Questões de pano de fundo, local e data. A mensagem da carta, né, aos Gálatas. Quem eram os oponentes de Paulo. Vai falar sobre os judaizantes. Falsos mestres ali. Estrutura e esboço. Mensagem de teologia. Aí ele começa a trabalhar aqui os capítulos, né? E o que os capítulos abordam. Bem detalhadinho aqui, ó. A defesa do apostolado de Paulo. Ó. Que maravilha. Show de bola. Efésios também é o Guy Prentice Walters. Então é uma obra, gente, maravilhosa para você que ama o Novo Testamento, assim como eu. Compre. Porque para dar aula, para estudos bíblicos, tá? Para uma introdução geral a um livro do Novo Testamento, você já tem essa obra aqui que vai te dar a introdução, os temas principais, os assuntos abordados, qual era o propósito. Enfim, se você não tem obras de peso do Novo Testamento, tá? Essa obra vai te ajudar. Introdução bíblico-teológica ao Novo Testamento. E se vocês gostaram desse review aqui, deixe aqui o seu like, deixe os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.